Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e muitos já sabem que o Eduardo Bolsonaro passou a ser chamado pelo Lula e por ministros como camisa 10, já que desde que ele começou sua jornada traidora nos Estados Unidos, a aprovação do governo melhorou bastante e continua em viés de alta mesmo aí meses depois do início da atuação do Eduardo e também das tarifas contra o Brasil. Agora o Eduardo reagiu ao apelido e também o seu papagaio de pirata, o Paulo Figueiredo. Inclusive, vamos trazer aqui uma atualização sobre essa situação das tarifas, envolvendo ali a China, Brasil. Só que antes, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo, venha para cima, não gostou, para baixo. Comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vamos trazer aqui que o Eduardo Bolsonaro apelou, rapaz, com o apelido que colocaram nele, e aí você sabe, né, desde a época da escola, se você apelar, aí é que o apelido pega mesmo, né? Então, vai dizer que é uma matéria que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está autoexilado nos Estados Unidos, reagiu em entrevista à coluna ao ser questionado sobre o fato de ministros do governo Lula o considerarem o principal cabo eleitoral do presidente, ou o camisa 10 do governo. E aí ele disse o seguinte: se fosse isso tudo, o regime, que é o governo brasileiro chama de regime, não estaria tentando me prender a todo momento. Afirmou, segundo ele, o líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias, teria pedido seu passaporte, o que nas palavras de Eduardo acabou resultando no meu exílio. Mas vamos lembrar aqui que o Moraes negou esse pedido poucos dias depois aí do exílio. E agora ele podia ter voltado já. Logo em seguida, opa, Moraes negou a apreensão do passaporte. Ah, então estou aliviado, vou voltar para o meu país para continuar trabalhando como deputado. Mas não, continua lá, agora sim. Porque quando ele foi, digamos que não tinha tantos motivos assim para prendê-lo e tal. Era ali mais uma precaução do que o PT queria. E ainda bem, eu falei que ainda bem que o Moraes negou. Porque se naquela ocasião concordasse com o PT, aí estamos sendo perseguidos. Aí o Moraes negou a prender o passaporte do Eduardo. Só que ele estava lá fora, e aí não voltou, continuou lá. Só que aí piorou, aí entrou na loucura total, delirou completamente, entrou num surto contra o nosso país e continua lá até hoje. Continua ele dizendo, então isso daí é para tentar colocar, isso daí é o apelido, para tentar colocar a base da direita contra mim, ou tentar, talvez, no devaneio deles, me fazer mudar de ideia, como se a minha conduta estivesse errada. Então fico feliz que a nossa humilde contribuição aqui tenha dado resultados. Contribuição? Aí o Paulo Figueiredo, que é o seu braço direito, porta-voz, puxa-saco, papagaio de pirata, postou algo quase igual, falou o seguinte: não precisa ter mais do que 3 neurônios para questionar se o Eduardo Bolsonaro é camisa 10 ou o maior cabo eleitoral do Lula, porque o PT e o sistema estão desesperados para caçá-lo, torná-lo inelegível, prendê-lo e reverter todas as suas ações nos Estados Unidos. Deixe de ser mané. Vamos lá por partes. Uma coisa é você achar que alguém pode estar te beneficiando eleitoralmente falando. A outra é a justiça fingir que não está vendo que esse alguém está cometendo crimes um atrás do outro. Então tem que separar. Uma é a questão eleitoral, a outra é você deixar impune um criminoso. Então não são questões, inclusive são esferas diferentes, né? O STF eventualmente, se tomar uma decisão contra o Eduardo, não vai ser porque o PT pediu. Eu não quero acreditar que tem esse nível de interferência, e nem precisaria, né? Cá entre nós. O Eduardo Bolsonaro está praticamente cometendo crime e confessando. Então, se não existir uma punição, fica ruim para as próprias instituições. Porque passa um recado para os outros, olha, pode fazer também, porque não vai acontecer nada. Então a gente tem que separar as coisas. Agora, olha, não se pode também brincar com a impunidade. Por exemplo, hoje o Eduardo Bolsonaro é o camisa 10 do governo Lula. É sim o camisa 10. Se não quer que te chame assim, vamos chamar então. Mas daqui 2, 3, 4 anos? Não se sabe.
Assim como lá atrás o Bolsonaro cometeu crimes, inclusive ao votar pelo impeachment da Dilma, enaltecendo um torturador, e outras falas mais criminosas do Bolsonaro, ficaram por isso mesmo. Passaram batido, ninguém quis mexer, não, deixa pra lá, deu no que deu, virou presidente. Se a justiça tivesse feito o seu trabalho lá atrás, talvez não teríamos Bolsonaro presidente e todas as consequências nefastas, né, daquela vitória dele, inclusive na pandemia, em que se contabiliza aí na casa de 300 mil mortos por conta da omissão e também da ação negacionista do governo e do exemplo do Bolsonaro no poder, como inspiração para muitos. Então não se pode brincar com isso. O Eduardo está cometendo crimes contra a nossa pátria, não é contra PT, contra Lula, vamos esquecer. É contra o Brasil. Isso não pode ficar de jeito nenhum impune. E falando em tarifas, olha aqui uma matéria. Depois de acordo entre Trump e Xi Jinping, Brasil passa a ter tarifa mais alta do que a China. É que vai lembrar do encontro que teve do Trump, que foi o primeiro, hein? O primeiro encontro desde que o Trump assumiu lá a presidência de novo, né? E aí as tarifas caíram de 57% para 47% contra a China. Enquanto o Brasil tem ali 50%, apesar que muitos grupos, muitos produtos já saíram fora dessa alíquota aqui, né? Já mexeu bastante em relação àquilo que se prometeu lá atrás, já ficou bem menor do que era a especulação inicial. Então aqui a matéria vai trazer alguns acordos lá entre os Estados Unidos e a China. Agora, se a reflexão lógica disso aqui se o Trump construiu um acordo desse com a China, reduzindo ali em 10 pontos percentuais a tarifa contra o principal adversário dos Estados Unidos hoje. Então me parece, pode ser que esteja errado, que é uma questão de tempo até as tarifas contra o Brasil também, né, caírem, e talvez uma proporção até maior, não sei se acabar de vez, porque os Estados Unidos, né, tá defendendo o interesse deles lá. Na medida em que perceber que essa tarifa contra o Brasil, na proporção que está, pode prejudicar a economia dos Estados Unidos, aí eles, né, devem rever algumas questões ali que não tem nada a ver com anistia, como os bolsonaristas querem que o brasileiro acredite. É só aprovar anistia que o Trump vai tirar as tarifas. Conversa fiada. Conversa fiada. O Trump está metendo tarifa aí em vários países que não tem nada de discussão de anistia, de Bolsonaro, de direita, de extrema-direita, de perseguição, de que eles reclamam aí de ditadura, de regime. Tenha santa paciência. Agora, imagina a situação, se a tarifa no Brasil, que já está bem mais amena, repito, do que especulava-se inicialmente, de fato reduzir ou até, quem sabe, eliminar completamente. Aí vai ficar sem o tarifaço, que os bolsonaristas comemoram, o pai preso na cadeia, o Eduardo sem poder voltar para o Brasil, porque se voltar vai ser preso. Então, assim, sem salário, sem mandato, porque não tem como ele continuar até o fim, acho que tem que ser cassado, ou perder o mandato por excesso de faltas, já que o regimento lá contempla isso. É uma situação realmente de terra arrasada para o Eduardo, que por enquanto não está, mas tudo se encaminha para isso, pelo menos é o que a gente observa nas movimentações aí. Pessoal, eu quero trazer agora um recado importante para você que está afim de uma renda extra. Pois é, não falo aqui de bet, nem de tigrinho, nem de aposta online, eu falo de trabalho. Se você já está com a vida tranquila, não quer ganhar um pouco mais ou muito mais, você pode até pausar o vídeo, deixa o like aí e pode assistir outro do canal aqui ou do canal Cineminha do meu filho, Fábio Jacob. Mas se você quer um cascaia a mais, fica até o final, porque eu trago aqui uma oportunidade realmente de você melhorar a sua vida, ganhar um dinheiro extra para, quem sabe, reformar a sua casa aí, algum cômodo, pintar, comprar aí alguma coisa que você está sonhando há muito tempo, uma air fryer, uma geladeira nova, trocar de carro, trocar de moto, não sei, ou comprar. Então tudo isso você pode fazer tendo um dinheiro a mais. E é o que está acontecendo aqui com muita gente que conheceu novas formas de trabalho home office. Não tem que sair de casa, jornada 6x1, patrão enjoado enchendo o saco na cabeça, trabalhar de casa, sem ter que pegar chuva, frio e sol quente, sair de madrugada, ônibus lotado, nada disso. E eu vou deixar aqui embaixo um link para você clicar e falar com o Clayson, que é um youtuber progressista que certamente você já conhece, já ouviu falar por aí.
e ele vai te enviar lá um material muito bacana. E eu quero trazer aqui o resultado de algumas pessoas, né, que entraram e se deram muito bem. Vamos pegar aqui, por exemplo, o caso do Carlos Matos. Mandou aqui o depoimento para nós. Sabe, cara, é essencial ter interesse em resolver os problemas. E hoje foi um daqueles dias repletos de desafios. Cheguei em casa exausto, depois de 10 horas na fábrica, mas mesmo cansado, estou aqui dedicando o meu tempo para montar alguns vídeos para o Orgânico. Queria compartilhar contigo o resultado de todo esse esforço. Dá uma olhada e mandou o print. O cara ganhou lá 643,83 dólares. Se fosse real, já seria bom, hein? Mas dólares, você multiplica, dá mais de 3.200 reais. Então, tem gente que tira mais do que isso, gente que tira menos. Depende de quê? Do esforço, da dedicação, do tempo disponível. O caso do Carlos, trabalha na fábrica, chega em casa e vai trabalhar isso aqui. E tem gente aprendendo muitas coisas, trabalhar com vendas na Magalu sem estoque. O William, vou ter que comprar produto e vender? Não, você vai aprender a vender sem estoque, que é uma modalidade que cresce no mundo inteiro. Então, repito, o link está aqui embaixo, clica aí, bora conhecer e quem sabe isso pode mudar a sua vida, né, e também das pessoas, né, que vivem com você aí. Então é isso, gente, valeu, espalha o vídeo, compartilha, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente!